em filme, atacou Salah Turkoglu de um jeito que ninguém esperava e contradizendo também tudo o que ele mesmo disse no passado. Uma fala que não somente reacendeu uma polêmica antiga, como também trouxe um tom assim que muitas pessoas consideraram bem pesado. Sejam bem-vindas então ao meu canal, a mais um vídeo sobre Salah Turkoglu. Ele disse que a motivação da Salah Turkoglu ao deixar Kızılcık Şerbeti era financeira. Mas não foi somente isso, foi a forma como ele disse. Durante a entrevista, ele praticamente cria uma narrativa de que em produções longas os atores eles começam a olhar para os seus colegas do lado, para então seus salários, querendo ganhar igual a eles. E ele coloca Salah Turkoglu exatamente nesse contexto, não só afirmando que a motivação era financeira, como também colocando ela num cenário de ganância. E para piorar, ele ainda menciona, talvez numa tentativa de fazê-la como exemplo para os outros atores, que ela fez essa tentativa e falhou ao ir para uma série que acabou logo nos primeiros episódios. Ou seja, ele, além de falar isso sobre ela, ele cria uma associação bem negativa em torno do nome dela. E aí entra um ponto completamente necessário nesse tipo de afirmação. Todo mundo trabalha para quê, gente? Para ter dinheiro, né? Para se manter. Assim como também é completamente natural você se cansar de uma coisa ou por outras motivações, querer sair daquele emprego e ir para outro, em busca de novas oportunidades, em busca de novos desafios. E isso, essa proatividade, esse desejo, não pode ser usado para tentar descredibilizar a carreira de ninguém. Só que o que deixa tudo ainda mais estranho em toda essa narrativa dele é a contradição. Vou deixar aqui na tela para vocês e fica o questionamento. Vocês lembram, vocês assistiram esse vídeo em que ele fala sobre a saída dela de Kızılcık Şerbeti? Se não, te convido a assistir, porque o Faruk daquele pronunciamento não é o mesmo dessa entrevista. Aquele discurso dele era de total reconhecimento, de respeito, de gratidão. Mas agora, por alguma razão, o contexto mudou completamente. E aí fica a dúvida, né? Qual versão é a verdadeira? Porque é assim uma diferença muito clara, talvez conveniente, né? Sobre o que ele disse quando ela saiu da série e sobre o que ele está dizendo agora. Talvez a motivação até seja a mesma, né? O hype, trazer o assunto à tona, né? Ganhar engajamento. Você também ficou chocada com essa contradição? Já deixa seu like aqui no meu vídeo, porque ajuda muito o YouTube a entender que é esse tipo de conteúdo que você gosta de assistir e te recomendar mais vídeos sobre isso. E aí tem mais um detalhe estranho. Ele disse que não aceitaria Salah Turkoglu de volta na série, quando claramente não há nenhum motivo, nenhum interesse de Salah voltar para Kızılcık Şerbeti. Claro que essa foi uma pergunta feita pelo apresentador, mas que colabora para construir essa rejeição a ela. Mas aí, se você acha que Salah Turkoglu ficou calada, não, né? Ela se pronunciou através de uma declaração que foi feita pela agência dela. Eles negaram completamente que a motivação tenha sido dinheiro da saída de Kızılcık Şerbeti e, segundo o comunicado, foi uma decisão profissional, buscando um ambiente de trabalho mais tranquilo, né? Já dando aí um spoiler que estava caótico o negócio. Para ela, esse ciclo já está encerrado e não há abertura nenhuma para inseri-la nessa narrativa. Também teve críticas da outra produtora, né? Afinal, ele menciona a série que ela apostou e foi cancelada nos primeiros episódios. Eles criticaram, né, esse tipo de exposição e reforçou que não dá para você atribuir o sucesso ou problema, né, de uma produção inteira nas costas de uma única pessoa. No fim das contas, o que a gente vê aqui é uma clara mudança, né, no discurso, no tom, que pesa e pesa muito contra ela. Mas, sinceramente, gente, quando uma pessoa fala lá atrás uma coisa e agora ela aparece com uma outra completamente diferente, fica difícil não questionar a honestidade, o interesse, a motivação de tudo isso. Agora eu quero saber de vocês. Para vocês foi somente uma fala mal elaborada do produtor? Ou teve sim um tom depreciativo já programado na cabecinha dele? Porque para mim não foi somente o que foi dito, foi a forma como foi dito. Muito obrigada, não se esqueçam de deixar o like aqui no meu vídeo, vejo vocês no próximo. Bye bye!